Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero te contar uma história que está na Bíblia, uma história real de uma mulher que parecia não ter mais nada, mas que decidiu confiar em Deus, e essa escolha mudou a sua história. É a história de Ruth. E talvez você se encontre nessa história. Fique comigo até o final do vídeo. Deus vai falar com você. Ruth era uma moabita, ou seja, ela não fazia parte do povo de Israel. Mesmo assim, ela se casou com um homem israelita, filho de Noemi. Mas o que parecia ser um novo começo se transformou em muita dor. Primeiro, morreu o sogro de Ruth, depois o seu cunhado e por fim o seu próprio marido. Quanta dor essa mulher passou. 3 viúvas, sem filhos, sem nenhuma segurança. Naquela época, ser mulher e viúva era praticamente o fim da linha. Você era literalmente esquecida pela sociedade. E foi nesse cenário de perda e abandono que Ruth teve que fazer uma escolha. Sua sogra Noemi decidiu voltar para Belém, a sua terra natal, e disse para suas 2 noras para elas voltarem para os seus familiares. Mas uma delas, Orfa, obedeceu, voltou para os seus familiares, mas Ruth não. Ruth escolheu ficar. E tem uma frase muito linda que Ruth disse, que Ruth declarou. Ela disse o seguinte: aonde você for, irei. Onde você morar, morarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Está em Ruth 1,16. Ruth escolheu a fidelidade. Mesmo quando isso não fazia mais sentido para ela. Ela não tinha promessas, não tinha segurança, não sabia o que ia acontecer, mas ela escolheu confiar. Ela escolheu ir com Noemi para Belém e as duas recomeçarem suas vidas. Ao chegar em Belém, Ruth não encontrou milagres imediatos. Ela teve que trabalhar no pesado. Saiu para colher espigas no campo. Um trabalho simples, humilde, mas muito honesto. Foi ali, naquele campo, que Deus foi muito fiel. Ela foi notada por Boaz, o dono do campo. Boaz era um homem de Deus, generoso, justo. E ele ouviu falar da fidelidade de Ruth e se comoveu com a história. Você consegue nesse exato momento perceber isso? Mesmo quando Ruth achava que ninguém havia, Deus havia. E Ele estava movendo pessoas e preparando um encontro, construindo algo muito grande. Sabe, às vezes o seu campo de obediência é o lugar do seu milagre. É ali que Deus vai operar grandes milagres. É quando você está em obediência. Deus ele tem prazer em abençoar filhos obedientes. Boaz decide ser o resgatador de Ruth, aquele que redime, aquele que protege, que cuida. E o que aconteceu? Ele casou com Ruth. E Ruth, a mulher estrangeira, rejeitada, esquecida, dá à luz a um menino chamado Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi, o maior rei de Israel. E da linhagem de Davi nasceu o nosso mestre Jesus, o Salvador. Pensa só, da linhagem daquela mulher esquecida vem o Messias. Você percebe o peso disso? Ruth, a mulher viúva, improvável, estrangeira,
se tornou parte da genealogia do próprio Messias. Deus usou a dor dela para escrever um plano eterno. O nosso Deus é poderoso. Ele usa quem Ele quer no tempo que Ele quer. O que a gente pode aprender com a história de Ruth? A história de Ruth, ela nos ensina várias verdades. E verdades profundas, enraizadas. Nos ensina que a fidelidade vale mais do que a fama. Que Deus honra quem permanece firme, mesmo sem ver o caminho. Que não importa o seu passado ou a sua origem, Deus pode te usar grandemente. Que as nossas decisões em tempos difíceis, elas moldam o nosso destino. É difícil às vezes tomar algumas decisões, mas quando Deus está conosco, elas fazem parte da nossa trajetória. Talvez você esteja vivendo um tempo de perdas, esteja como Ruth, sem garantias, sem promessa, apenas com uma decisão a tomar. Mas saiba, Deus não precisa de muito para mudar tudo. Ele só precisa de você e do seu sim para Ele. E hoje Deus quer lembrar você, a fidelidade atrai os olhos de Deus. E o que Ele está preparando em secreto, pode ter certeza, vai te surpreender. Assim como Ruth ficou surpresa com o que Deus tinha preparado para ela. Eu quero te encorajar a você ler o livro de Ruth. São só 4 capítulos, mas cada versículo carrega esperança, fé e propósito. E se essa história falou com você, diga isso em voz alta, declare com a sua boca: eu escolho confiar, mesmo sem entender. E nunca se esqueça, o campo da obediência é o lugar onde Deus planta os seus maiores milagres. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade sobre a sua casa.